E com Deus? O que pode impedir o nosso encontro com Deus? Para buscar uma resposta para essa pergunta essa noite, eu vou pedir que vocês abram sua Bíblia e leiam comigo Romanos 8, versos 35 a 39. Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39. Não fechem aí o livro de Romanos, capítulo 8, a gente vai ler mais um pedaço dele daqui a pouquinho. Mas leiam comigo aí, creio que todos estão achando. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal achar. Romanos, capítulo 8, final do capítulo, quase 9, versos de 35 a 39. Romanos, creio que boa parte já achamos. Romanos fica logo no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, aí tem o livro de Atos, e aí já é Romanos. Capítulo 8, versos 35 a 39. Logo depois de Atos, antes de Coríntios, antes das outras cartas de Paulo. Romanos capítulo 8, 35 a 39. Na minha versão aqui diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto é longo, mas vocês conseguiram entender que, em suma, o que Paulo está falando, que não existe nada em todo o universo que pode nos separar do amor de Deus? Aqueles problemas que a gente tem para tentar encontrar com um outro ser humano, caíram todos. Pense bem, o lugar seria problema? Para Paulo nem a altura, nem a profundidade. O tempo também não é problema, seja agora, seja no hoje, seja no futuro, seja no porvir. E mais, não há obstáculos que Deus nos possa transpor. Seja esse obstáculo uma situação como tribulação, angústia, doença, ou até criaturas, sejam elas espirituais como anjos, ou carnais como homens. Em todo o universo, nada pode nos impedir de encontrar com Deus. E você sabe o motivo porque Deus está tão disponível ao ponto de nada poder nos separar do seu amor? Porque diante de todas as escolhas possíveis, Deus decidiu, motivado por esse grande amor, fazer tudo o que Ele pode para nos salvar. O seu amor é tão grande, o seu propósito em nos salvar é tão poderoso, que Deus entregou tudo para a nossa salvação. Inclusive, entregou a si mesmo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 8, quando nós lemos todo o capítulo, Paulo chega a afirmar que para nos salvar, Cristo se sacrificou para nos livrar da condenação do pecado, logo no verso 3.
O Espírito Santo habita em nós e nos vivifica, verso 11, a ponto de nos transformar em filhos de Deus, verso 16, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, verso 17. O Espírito Santo nos socorre em nossas fraquezas, nos momentos de aflição, e intercede por nós diante do Pai, verso 26. Deus, que não poupou o próprio Filho, verso 32, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, verso 30. Deus se utiliza até de nossas experiências ruins, que não são ações dele, em nosso benefício, verso 28. Em Romanos 8, Paulo sintetiza a obra da Trindade em favor do ser humano. E termina com aquele texto que nós lemos, dizendo que não há nada que possa parar Deus para nos encontrar. Prezados, pense um pouquinho comigo. Se a Trindade, se o Deus triuno está fazendo tudo isso para se encontrar conosco, é possível ficar separado do amor de Deus? O que vocês acham que pode impedir esse encontro? Gente, na verdade só tem uma coisa em todo o mundo que pode impedir esse encontro. Paulo assinala isso em Romanos 8, versos 5 e 7. Abra aí a sua Bíblia, talvez é só virar uma página. Romanos 8, versos 5 e 7. Para que nós descobramos a única coisa em todo o universo que pode nos separar do amor de Deus. Versos 8 e 5 diz o seguinte: porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Pois bem, a única coisa que pode realmente impedir o meu encontro, o seu encontro com Deus, que já eliminou todo ou qualquer impedimento, seja ele tempo, seja ele lugar, seja qualquer outro obstáculo, é a nossa decisão. Se nós escolhermos deixar Deus nos encontrar, Ele nos encontrará. Porém, se nós escolhermos a carne, se nós escolhermos o mundo, ou se nós escolhermos qualquer outra coisa que não seja Deus, Ele vai nos respeitar e vai ficar longe da gente. Gente, Deus nos deu a possibilidade de escolha. Depois que o pecado veio ao mundo, a possibilidade de escolha acabou. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos concedeu escolha quando Cristo Jesus veio a essa terra e pagou pelos nossos pecados. Prezados, a escolha que Deus nos deu é uma bênção. Mas cuidado. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. E sabe por quê? Não é porque falam que Deus é isso ou que Deus é aquilo, não. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Prezados, nossas decisões geram consequências e sentimentos. Boas decisões te trarão vida e felicidade. Más decisões te trarão morte e infelicidade. Por isso, gente, é sempre bom escolher o melhor. Eu não sei aqui, eu acho que todos querem ser felizes, não querem? Se todos queremos ser felizes, simples. Todos temos que escolher o melhor, não é assim? Infelizmente, muitas vezes não é tão simples assim. E sabe por quê?
Porque Provérbios 16, 2, 25 diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Sabe o que esse texto está falando, trocando em miúdos? Que independente da escolha que nós façamos, no momento em que nós vamos fazer essa escolha, nós vamos acreditar que é o melhor para nós. Isso já aconteceu contigo? Você já pensou, escolheu uma coisa, achou que aquilo era certo, achou que aquilo ia dar tudo bem, achou que aquilo ia gerar felicidade, mas com o tempo você só colheu infelicidade? Isso eu acho que é uma característica humana, né? Todos nós, hora ou outra, pensamos, fazemos planos e não colhemos aquilo que imaginávamos. Mas você sabia que existe uma ferramenta, hoje de muito fácil acesso, que nos guia na escolha da felicidade? Em Salmo 119, 2 diz o seguinte: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. A Bíblia é o livro que contém os mandamentos de Deus, mas contém mais. A Bíblia é o livro que contém histórias de pessoas que fizeram as mais variadas escolhas e quais foram as consequências. Nessas histórias, nós podemos aprender como os mandamentos de Deus são uma cerca de proteção e que nos ensinam a escolher a vida e a felicidade. Prezados, como que nós estamos usando o conhecimento que Deus nos deixou? Quais estão sendo as nossas escolhas? Quais que serão as consequências? Vamos ver algumas histórias aí na Bíblia, apresentadas tanto a escolha como a consequência? O primeiro personagem que eu quero trazer para vocês é Demas. Alguém aí conhece quem é Demas? Já ouviram falar desse nome? Algumas pessoas, infelizmente, escolhem como Demas. Demas foi um companheiro do apóstolo Paulo. Ele pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, fez trabalho missionário, mas chegou um certo tempo que, mesmo com esse conhecimento todo, Demas se apaixonou pelo mundo, abandonou a Paulo e foi para a cidade de Tessalônica. Demas, como muitas pessoas, escolheu ignorar o conhecimento dado por Deus e escolheu, decidiu, pelas glórias e os prazeres desse mundo. Mas será que foi uma escolha ruim? Muitas pessoas atualmente exaltam a escolha de Demas. Isso tem até uma corrente filosófica que comenta e que acha que seria o bem maior da vida, né, que se chama hedonismo. Hedonismo é acreditar que buscar o prazer é o bem supremo da vida. As pessoas que seguem por esse caminho costumam dizer o seguinte: para você ser feliz, tem que aproveitar o mundo o máximo possível. Divirta-se, aproveite a vida. Já ouviram isso? Inúmeros vivem dessa maneira. A propaganda em prol do hedonismo é bem elaborada e está em todos os lugares. Filmes, mídia, música, propagandas no ônibus, pessoas testemunhando para todos os lados. E milhares de pessoas seguem esse estilo de vida. Mas essa propaganda é verdadeira? Seria o hedonismo, o mundo, o caminho da felicidade? O que as evidências nos mostram sobre as consequências da vida do hedonismo?
A Bíblia nos diz que o hedonismo nos leva à morte certa e eterna. Mas e o agora? E o presente? Quais as consequências que nós podemos ter, ou que nós teremos, se nós seguirmos pelo hedonismo? De acordo com o Dr. Robert Lusky, especialista em neuroendocrinologia, a vida terrena do hedonista pode ser resumida na seguinte frase: como provavelmente terminou morrendo o hedonista? Sim, certamente desfrutou de maravilhosos banquetes, incríveis prazeres, e consagrou sua vida com os mais altos ou baixos prazeres terrenos. Mas morreu, sentindo-se um autêntico miserável. Na verdade, esse estilo de vista hedonista pode trazer angústia e perturbar a paz de uma pessoa até depois da sua conversão. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem a seguinte frase, eu acredito que vocês também já ouviram: ah, se eu tivesse escolhido a Cristo antes. Ah, se eu tivesse aceitado essa mensagem 10, 15, 20 anos antes. Você já ouviu algo similar? Você já pensou em algo assim? Prezados, diante disso reflita. Vale a pena escolher as glórias e os prazeres deste mundo em vez de Deus? Sabendo agora das consequências, vale a pena continuar hedonista só para concluir que a sua vida foi miserável? Vale a pena escolher a infelicidade e talvez a perdição? Eu conheci um pastor adventista que depois de 30 anos no ministério, lutando com essa propaganda em prol do hedonismo, dando estudos bíblicos, animando os irmãos, pregando, fazendo série de evangelismo, ele foi se aposentar. Ele deu entrada no INSS e se aposentou do seu ministério, da igreja, dos irmãos, se aposentou de Deus. Se aposentou até da esposa, depois de décadas de casamento. E como Demas, mesmo esse pastor, sendo velho, decidiu seguir o caminho do hedonista. Como dizem, ele começou a aproveitar a vida. Fumar, beber, se prostituir, tudo aquilo que ele não fez durante a vida dele toda, agora com cabelos brancos, ele começou a fazer. Prezados, essa história tem que nos servir de alerta, porque, como diz 1 Coríntios 10, 12, portanto, tenham cuidado, se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessa, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Outros, muitos outros, escolhem continuar na igreja, vir aos cultos, manter as amizades com os irmãos, ouvir sermões, orar, cantar, trabalhar, até ser um grande líder, como o rei Amazias. Porém, Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Segundo Crônicas 25, verso 2. Prezados, não é suficiente estar intelectualmente convencido da veracidade do cristianismo, defender suas doutrinas, estar em conformidade com as práticas da igreja, ser ativo na causa de Deus e até um líder da igreja, se como Amazias, você não fizer de todo o coração. Inclusive Paulo nos alerta, né? Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um martir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. 1 Crônicas 13, 3 e 14. Amazias passou anos à frente do povo de Deus como um grande líder. Fez grandes atos em prol de Deus, mas perdeu a oportunidade de amar a Deus de todo o seu coração.
Esse texto de 2 Crônicas 25 ainda nos diz que Amazias deve ter perdido a salvação. Mas se você acha que ele só perdeu a oportunidade de amar a Deus de todo o coração e a salvação, eu digo que faltou uma coisa ainda. Amazias perdeu muito mais. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, página 503, diz o seguinte: os que estão consagrados ao serviço do Mestre necessitam de uma experiência mais alta, profunda e ampla, que muitos nem sequer pensam ter. Muitas pessoas que já são membros da grande família de Deus, poucos sabem do que quer dizer contemplar sua glória e ser mudadas de glória em glória. Vale a pena escolher a Deus parcialmente? Conhecendo as consequências, será que vale a pena a gente guardar os mandamentos de Deus, estar na igreja, mas ter aquela vida insossa, sem a graça, sem beleza, porque a gente não escolheu a Deus de todo o coração? Para ser feliz, de acordo com o Salmo 119, 2, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, mas temos que obedecê-lo de todo o coração. Prezados, hoje em dia está virando moda outras pessoas escolherem a Deus, mas quererem ficar distantes da igreja. Afinal de contas, a gente sabe que coisas que decepcionam e entristecem acontecem. Em Gênesis 38:1 diz que aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Prezados, a igreja de Deus tem problemas, é feita de ser humano. E para muitos, muitas vezes parece melhor escolher a Deus, mas deixar a igreja. A igreja de Judá, a família de Jacó, tinha muitos problemas. Violência física e emocional, fofocas, favoritismos e mentiras criaram um clima de ódio entre os irmãos. Judá estava tão decepcionado com a sua igreja que decidiu simplesmente sair dela. E parece, pelo texto, por esse verso, que essa decisão de Judá proporcionou para ele paz. Antes de continuar, gente, eu tenho que abrir aqui só um parênteses, tá? Só para falar para vocês que estar na igreja não salva ninguém. Acabamos de falar de Amazias, líder da igreja, fez grandes atos para Deus, perdido. O que salva é simplesmente a graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vamos conversar aqui de maneira bem sincera. Por que ficar na igreja? Por que não continuar buscando a Deus, mas abandonar a igreja? Nós somos seres sociais. Precisamos de relacionamento. Aristóteles já dizia, em seu livro Política 1, que a união entre pessoas é uma necessidade natural e somos incapazes de existir sem uma comunidade. O próprio Judá, que a gente está comentando a história dele aqui, depois de abandonar a igreja, ele não escolheu ficar só. Ele foi para perto de Ira, o cananeu. Relacionamentos, prezados, não são um problema, são uma necessidade. Sabe qual que é o problema? O problema é que relacionamentos influenciam a gente. Nós inspiramos as pessoas e somos inspirados por elas. Que influência Judá passou a ter e exercer? Como Ira e aquela comunidade cananita podem ter influenciado a Judá? Quais foram as decisões de Judá e quais que foram as consequências de ter saído da igreja de Deus?
De acordo com Gênesis 38, no relato bíblico, sobre essa influência, Judá decidiu casar-se com uma cananita. E com essa cananita ele teve 3 filhos. A influência cananita também foi muito forte sobre os filhos de Judá, a ponto de 2 filhos de Judá morrerem por decidirem ofender gravemente a Deus. O próprio Judá começou a mentir e se prostituir. Quando Judá, eu acho que caiu em si, ele percebeu que ele estava com os mesmos problemas, ou até mesmo piores, daquele que ele pensou ter se afastado. Prezados, quando nós nos relacionamos com alguém, nós vamos ser influenciados. Por isso é importante, muito importante, escolher quem vai me influenciar e como essa pessoa vai me influenciar. Não só a mim, mas também a minha família. E qual que é a relação disso tudo com a igreja? Na verdade, gente, onde tem ser humano, tem pecado, tem problema. Seja aqui na igreja ou seja fora dela. Por que a gente deve ficar na igreja? Porque aqui na igreja, mesmo se algumas pessoas te decepcionarem, a igreja, como um todo, influenciará a você e a sua família a sempre escolherem a Deus. E essa influência da igreja facilita a nossa decisão de manter um relacionamento com Deus. O pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, ele costuma dizer que é possível sim alguém se salvar fora da igreja, assim como é possível alguém num barco à vela sozinho atravessar o Atlântico, em vez de usar um navio. O problema, gente, do barco à vela com o navio é que quando vem a tempestade, quando tem que se encarar as altas ondas, aí sim é muito mais seguro você passar isso dentro de um navio em grupo do que num barco à vela. Assim, embora você possa se salvar fora da igreja, ainda é muito mais seguro, quando vier as dificuldades da vida, você se manter firme com Deus, dentro da igreja e com o apoio da igreja. Além do mais, gente, vocês devem conhecer aquele verso de Hebreus, clássico, que diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Judá, depois de tudo isso, ele decidiu voltar para a igreja. Quando a gente avança na leitura do livro de Gênesis, a gente vê Judá junto com seus irmãos, indo para comprar alimento para o Egito e depois indo para o Egito para ficar próximo de José. Deus sabe o que é melhor para nós. E os seus mandamentos, como esse mandamento de Hebreus, são sim um muro de proteção para nós. Mas você já parou para pensar o que mais diz esse texto de Hebreus? Vamos lê-lo? Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos de nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus 10, 24 e 25. Vocês perceberam o porquê o texto diz que é importante vir à igreja, por que a gente não deve deixar a igreja? É claro que estudos bíblicos, pregação, oração de louvor a Deus são importantes na igreja e nos cultos, mas o texto não foca nisso. Para esse texto de Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? O que a gente deve perceber que ele foca aqui no reconhecimento a tudo que Deus nos fez. A gente tem que motivar nos irmãos a prática do amor e das boas obras e admoestar, ou seja, encorajar a fidelidade de todos. Sem isso, nós não somos igreja. Nós não passamos de um ajuntamento de pessoas. Nós não passamos de um clube.
Você que sabe como é que o céu mede cada membro da igreja? De acordo com o comentário bíblico adventista, diz o seguinte: uma genuína preocupação pelo bem-estar temporal e espiritual dos outros é a medida pela qual o céu determina o nosso amor a Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer quando a gente troca em miúdos? Isso quer dizer, meu irmão, que o pedido que Cristo fez a Pedro em João 21,16 foi expandido a todos os membros da igreja. Sabe o que está escrito em João 21,16? Apacenta os meus cordeiros. Quando você, Pedro, se converter, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Você sabe o que isso significa na prática? Que a gente tem que tratar as pessoas que estão ao nosso lado, que estão aqui dentro dessa igreja, não como a gente acha que eles merecem, e nem como eles nos tratam. A gente tem que tratar cada pessoa que está aqui dentro dessa igreja e até fora, como Deus nos trata. 1 João 4,11 diz exatamente o seguinte: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Deus nos chama para amar quem está ao nosso lado, para refletir, para passar a quem está do nosso lado o amor que Ele já nos deu. E se você por um acaso decidir não fazer isso, não amar a pessoa que está do seu lado, dentro ou fora da igreja, da mesma maneira que Deus amou você, infelizmente eu tenho que te dizer que você não está obedecendo os mandamentos de Deus de todo o coração. Você não está amando a Deus de todo o coração. Inclusive, gente, a gente tem que dar esse mesmo amor para aquelas pessoas que nos decepcionaram e entristeceram dentro da igreja. A gente tem que amar essa pessoa ao invés de decidir sair da igreja. E sabe por quê? Porque sair da igreja não vai te trazer cura. O que vai te trazer cura dessa decepção, dessa tristeza, é seguir o exemplo de Cristo, que está em Efésios 4:32. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, os perdoou. Perdão total e incondicional. Se você estiver na igreja, se você está na igreja e ama a Deus de todo o coração, inclusive, prezados, Deus vai permitir situações difíceis na sua vida. E essas situações trarão para você a oportunidade de amar os outros. Sabe por quê? Porque de acordo com 2 Coríntios 1:4, Deus está ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar essa pessoa, assim como Ele, assim como Deus nos ajudou. Ser igreja é apacentar o rebanho de Deus, assim como Cristo, por sua grande misericórdia, é o nosso bom pastor. E você sabe qual é a consequência de você decidir amar a Deus de todo o coração e ser igreja? Desenvolvemos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Como a gente leu lá no início, ou falou, lá no início em Romanos 8, o Espírito de Deus vai viver em nós, vai nos vivificar, vai nos transformar e capacitar dia a dia. Deus vai nos justificar e nos santificar pelos méritos de Cristo. E a salvação do cristão, nesta vida, agora, nesse momento, é uma antecipação da glória e do gozo da eternidade. Diante de todas essas histórias, qual é a sua decisão? Qual é a sua consequência?
Vamos escolher o mundo e uma vida miserável? Vamos escolher a Deus, mas parcialmente, para ter aquela vida insossa, sem a graça? Será que ainda você pensa em ficar longe da igreja e totalmente desprotegido de influências perigosas para você e sua família? Ou será que você pensa em decidir a amar a Deus de todo o seu coração, a ser igreja, a apacentar os rebanhos de Deus e a agir com o próximo da mesma maneira que Deus agiu contigo? Vocês lembram da experiência do ex-pastor que eu comecei a contar no início do culto? O hedonismo dele durou pouco. Logo aquela ilusão, daquela alegria da propaganda, acabou. Não durou muitos meses, talvez um pouco mais de um ano, e ele percebeu que a vida dele já estava miserável. Agora ele estava sozinho, infeliz e se sentindo miserável. E mais, ele estava tão insatisfeito com as suas decisões e nutria, tinha saudades de Deus, tinha saudade dos irmãos, tinha saudade da família, tinha saudade da igreja. Mas também tinha muitas dúvidas. A sua aposentadoria de Deus causou muita vergonha à obra de Deus. E ele se perguntava: será que não é melhor aceitar logo a perdição? Ou será que é melhor voltar para a igreja? Mas se eu voltar para a igreja depois de tudo que eu fiz, eu vou ser aceito e reintegrado? Ou eu vou ser descartado? E você? Se você estivesse no lugar dele, com essa história de vida, o que você decidiria? Prezados, esse pastor, ele decidiu voltar à igreja um dia. Mas ele decidiu vir num culto como o de hoje, um culto à noite, porque tinha menos pessoas. Ele ia poder, talvez, entrar e sair quase desapercebido. Ao chegar na igreja, ele encontra logo na porta um líder da igreja. Alguém que ele conhecia muito. Alguém que ajudou muito ele nos anos que ele trabalhava como pastor, nos anos do ministério. Ao ver aquela pessoa, os olhos deles brilharam, a fisionomia dele se alegrou. Ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha passado dentro da igreja. Ele se aproximou desse irmão amigo para cumprimentar, estendeu a mão para ele. E esse líder da igreja olhou diretamente para esse ex-pastor e disse: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Se você recebesse uma saudação dessa, depois de muito tempo, sem vir à igreja, se você estivesse no lugar daquele ex-pastor, naquele momento, o que você faria? O que você faria depois de ouvir? O seu lugar não é aqui. Vamos aprofundar mais esse pensamento? Quantas decisões você teria naquele momento? O que você decidiria fazer? Prezados, fiquem com uma coisa na sua mente, que eu acho que isso é o mais importante do que eu falei até agora. Deus te deu escolhas. E é você quem tem que decidir. E é você quem tem que suportar as consequências de suas decisões.
E outra coisa muito importante, é a promessa que a gente leu logo no início. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode te impedir de chegar a Cristo? O lugar, o tempo, o obstáculo? Um líder da igreja que naquele momento, pelo menos, decidiu não apacentar o rebanho do Senhor? O que pode te impedir de chegar a Cristo? Quantas escolhas aquele pastor tinha naquele momento? Prezados, as pessoas dentro da igreja, e não se enganem, fora também, vão te decepcionar. Aqui dentro da igreja, algumas vezes, em alguns momentos, as pessoas vão deixar de apacentar o rebanho de Deus. Mas você ainda continua tendo as mesmas escolhas que tinha antes de você ser entristecido, antes de você ser decepcionado. Naquela noite, aquele ex-pastor, lembrando da graça e da misericórdia de Deus, ele decidiu calmamente falar: você está enganado. Aqui é o meu lugar. Ele decidiu entrar à igreja. Ele decidiu voltar à igreja. Ele decidiu se desaposentar da igreja, dos irmãos de Deus. Ele decidiu voltar a apacentar o rebanho de Deus. Esse ex-pastor decidiu voltar a pregar, a dar estudos bíblicos. Esse ex-pastor decidiu testemunhar de como o amor de Deus o recuperou. E num culto desses à noite, eu tive a oportunidade de ouvir esse testemunho diretamente dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O quê? Prezados, o seu lugar é ser igreja. O tempo é agora. E se você decidir por Deus, não há nada no universo, não há ninguém no universo que vai impedir Deus de chegar até você. Volta por favor. Salmos 95, 7 e 8. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Que Deus possa nos abençoar e nos libertar. Que Deus possa nos dar maturidade para decidir escolher por Ele.